Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, hoje nós vamos receber aqui, nós estamos recebendo todos os vereadores novatos, né? E vocês já conhecem essa nossa convidada. Ela que vem numa batalha muito grande e é uma das poucas mulheres que conseguiu um mandato na Câmara Municipal de Guarulhos. Então, vai ter muito trabalho, porque nós caímos de 6 para 2. Talvez a gente aumente mais uma aí, talvez algumas articulações, mas eleitas somente 2. Estamos falando de Genilda Bernardes. Boa noite, Genilda. Boa noite, Roberto. Um grande prazer tê-la aqui conosco e vamos ver o que ela tem planejado para esse mandato, né? Ela que tem já experiência e no Executivo e também no Legislativo. Genilda, me diz o seguinte, qual foi essa grande emoção de ser eleita por Guarulhos? Olha, de fato, foi ao final da campanha, quando você consegue se eleger, você sente que você foi coroada, né, por um trabalho que você vê que se realizou não só ao longo dos 4 anos no governo do Sebastião Almeida como coordenadora do fundo, mas também como candidata a vereadora. Então, foi uma alegria imensa. Ainda, às vezes, eu me pego ainda sentindo aquela alegria de um mês atrás. Foi muito bom, até porque nós participamos de uma campanha que todo mundo sabe que foi uma das campanhas mais concorridas de Guarulhos, né? Uma das campanhas mais difíceis para vereador. Foram mais de 1.100 candidatos aí disputando uma cadeira. Então, eu me sinto muito orgulhosa e muito agradecida também por aqueles que acreditaram nas minhas propostas. E a blusa dela ficou bonita na TV, né? Tá com uma blusa bonita aí, hein? É alegria, né? É para demonstrar alegria. Pra cima e tal. Bom, Genilda, como eu falei, né, nós caímos aí de 6 mulheres para 2 mulheres na Câmara Municipal. A que se deve essa regressão, digamos assim? Essa é uma das notícias que eu acho que do resultado da eleição talvez seja a mais negativa que nós tivemos na questão do fortalecimento da mulher na política. Eu acho que isso se deveu por vários fatores. Primeiro, o alto número de candidatos masculinos e os de mulheres que são proporcionalmente sempre menores, né? Mesmo com que a gente tenha brigado, estabelecido, e hoje o Brasil tem essa conquista das cotas das mulheres nos partidos, ainda assim, os partidos ainda não investem muito, não estimulam muito as candidaturas das mulheres dentro dos seus próprios partidos. Então, você acaba tendo poucas candidatas mulheres, poucas com chances de se elegerem, né? E também, por outro lado, você também tem aí, na população ainda há preconceito, né? Você vê, eu lembro que na campanha, quando eu adentrava as comunidades mais carentes, o pessoal dizia assim, nossa, aí não é lugar para mulher entrar. Eu cansei de ouvir isso na campanha. Então, quer dizer, então é como se a gente fosse algo alheio, algo alheio à sociedade, como se lá dentro daquela comunidade não tivesse histórias de vida, pessoas, mulheres, famílias, e a grande maioria são mulheres nessas comunidades. Então eu imagino que ainda é resultado de um processo que já vem crescendo no Brasil, vem melhorando, mas nós temos que estimular mais. E eu espero que o meu mandato seja um estimulador para a próxima campanha. Eu mesmo, durante o mandato, quero fazer um trabalho de fortalecimento das candidaturas no meu partido, das mulheres que foram candidatas. Quero formar um bloco de mulheres dentro do meu partido e quero fortalecer essas mulheres para que na próxima candidatura nós possamos eleger mais e mais mulheres. Só para registrar, além de Genilda Bernardes, Verinha Souza ou Vera Souza também se elegeu. São as únicas 2 vereadoras que conseguiram esse mandato. A Genilda, ela trabalhou muito com o Fundo Social, então ela sabe que a cidade de Guarulhos é muito carente, tem muita criança na rua, e olha, aí não é uma responsabilidade, como eu estava conversando essa semana, aliás, já gravamos alguns programas para o final de ano, é imperdível, um trabalho que nós fizemos, uma gravação com a Asbrad, né, a Dalília Figueiredo, ela fala muito a respeito da criança, de que não é responsabilidade só do município, só do estado, só do governo federal, mas de cada um. Genilda, como é que a gente pode tentar minimizar essa questão, já que é um problema que você conhece profundamente, como é que nós vamos poder minimizar essa questão da criança carente, da mãe, né? Nós temos aqui algumas casas acolhedoras, né? Como a gente vai conseguir minimizar esses problemas na cidade? Como é que a vereadora vai tentar minimizar isso?
Olha, Roberto, eu sempre digo assim, a Guarulhos, ela vem numa crescente de políticas públicas na área social cada vez melhores, né? O governo Lula também impulsionou muito isso, nós temos uma política mais consistente de atendimento social, mas ainda há muito o que se debater. Eu acho que hoje nós precisamos fazer um debate sério. Eu me lembro, como eu fui criado no interior, eu me lembro que a gente dizia assim, ó, é preciso que as cidades pequenas do interior façam um debate para identificar o seu perfil econômico, o seu desenvolvimento, etc. e tal. Eu acho que Guarulhos, nesse momento, ele está vivendo um momento que nós precisamos pensar cada região da cidade. E pensando nesse recorte que você colocou, na questão social, nós precisamos promover as pessoas, precisamos promover as regiões. E não basta você falar assim, ó, de uma ação social individual. Falar, nós temos que criar determinado programa. Claro, nós temos que avançar nos programas sociais cada vez mais. Eu acho que no combate à droga, na questão da segurança, na estabilidade da mulher, no fortalecimento da geração de renda, tem várias políticas e programas que tem que se continuar fortalecendo. Temos que ter as casas abrigas, tem que ter os espaços de acolhimento, o governo tem que ser um governo acolhedor, mas eu acho que nós temos que, assim, é inadiável a discussão das regiões. Eu, pelo menos, pretendo, um pouco no meu mandato, fazer um debate um pouco da cidade, debater um pouco a cidade, sabe? Porque não dá para você imaginar que a mesma realidade que eu vi em Cumbica é a mesma realidade do Gopoúva, não é a mesma realidade. E também não dá para você falar, não, então nós vamos dedicar tempo para cá e não vamos dedicar tempo para cá. São situações diferentes, porque você vive assim, ó, você vive uma questão social diferente numa determinada região, mas você vê o reflexo dela também no centro da cidade. Você vê lá o aumento dos moradores de rua, o aumento da mendicância, da pobreza, das crianças nos faróis. Então, você precisa fazer uma política pública forte, integrada, mas tem também que se voltar para a região. Na campanha eu aprendi um pouco isso. Eu acho que esse foi o grande ganho na minha vida como pessoa, no ato de fazer a campanha, foi poder conhecer a realidade da região, entrar na vida das pessoas e ver um pouco do dia a dia delas, das necessidades que elas vivem. E aí eu me deparo com essa, eu penso assim, bom, não dá para você resolver, mesmo que você procure atender o máximo possível as necessidades imediatas e básicas daquela família, você precisa resolver a médio e longo prazo. O Guarulhos precisa resolver essa questão da desigualdade social que existe, né? É a oitava economia, porém ainda há muita desigualdade social, não só do ponto de vista pessoal, mas como também do ponto de vista regional. Isso precisa ser debatido com bastante profundidade. Quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando via internet, também pela TV Cantareira. A Vera Nogueira, a Daniele Dias, o João Bicudo, o Gilberto Ramiro, o Márcio Mendes Campos, Nathaniel Pinto, a Socorro, um monte de gente nos acompanhando. Quero agradecer a você. Me diz o seguinte, quantos votos você teve e qual foi a região que você obteve o maior número de votos, Genilda? Olha, eu tive 3.600 e... não lembro o número exato, 3.622 votos, se eu não me engano. A minha votação foi espalhada. Eu tive voto em todas as escolas, mas eu tive algumas pequenas concentrações. Eu tive uma boa concentração na região do Tabuão, né, mais especificamente você pegar ali no alto do Jardim Marilena, Planalto, ali foi uma grande concentração de voto. No Vila Flórida também, que é uma comunidade que eu já tenho uma relação muito boa e tenho um grupo de amigos que eu tenho lá também. Ali tive uma votação expressiva. Também tive uma boa votação no Continental, na região do Continental, uma boa votação na região de Cumbica e ali no Cocaia, mas especificamente no Sítio dos Morros, que é uma região também que eu tive bastante votação. Na verdade, é onde eu estabeleci as relações de trabalho ao longo dos meus 4 anos, nas comunidades mais maiores, com mais desigualdades sociais. Me diz o seguinte, qual é o bairro que você sentiu uma maior necessidade da atenção do poder público? Você percebeu, por exemplo, você já falou, a diferença entre Gopoúva, por exemplo, e Pimentas, por exemplo, são 2 cidades completamente diferentes, né? Qual a região que você acha que merece uma atenção mais especial do poder público nesse momento? A mais urgente? Eu acho que Guarulhos, pela sua própria diferencial, porque Guarulhos ela vive uma realidade que ela é interessante. Por exemplo, se você pegar aqui a região do Bom Clima, é uma região central, mas tem uma comunidade extremamente carente, que é a comunidade da Vila Flórida, que precisa de uma atenção especial. Então, não dá para dizer, por isso que eu falo que tem que debater o bairro como um todo.
né? Até para você incluir essas pessoas no desenvolvimento desse bairro. Então, não dá para dizer que é uma determinada região, embora eu ache que eu vou defender muito isso na próxima gestão, de que o governo deva fazer um investimento bastante forte no Cumbica. Eu acho que Cumbica, tal qual nós fizemos no Pimentas ao longo desse mandato, lá precisa ter bastante políticas públicas voltadas para esse segmento da sociedade, que é um segmento que está lá. Nós temos 3 grandes comunidades lá, com bastante desigualdades sociais, com bastante carências, e ao mesmo tempo você tem lá a concentração de renda toda no Cumbica. Está lá as empresas, está lá os empresários, está lá o maior PIB. Então você vê que é possível, se você fizer uma discussão do bairro, da região como um todo, eu acho que é possível. E quando eu falo discussão, não é debater do ponto de vista do dever do governo municipal. É debater com os empresários, debater com os comerciantes, debater com o morador local, debater com as entidades da cidade, porque para todo mundo interessa o desenvolvimento dessas regiões, para todo mundo interessa. Então, claro, não dá para você resolver todas as regiões de uma única vez, mas eu quero debater as questões mais sérias da cidade e debater as regiões. E se eu puder colaborar ao longo dos 4 anos e pelo menos construir um mini, eu vou dar um nome genérico, um mini plano diretor, um mini planejamento para uma determinada região, onde haja envolvimento social dos segmentos, eu vou me dar bastante por satisfeito. É o que eu pretendo me dedicar a maior parte do tempo do meu mandato para isso. Você falou mini plano diretor. Eu acho que a cidade não merece um plano diretor mais amplo, uma discussão, mas porque eu sinto o seguinte, que é uma grande coxa de retalhos. Não só o zoneamento, mas o plano diretor. Parece que tudo é mais ou menos, olha, vamos ajeitar mais ou menos aqui, vamos ajeitar mais ou menos ali. Você não acha que, você que já tem um conhecimento de gerenciamento, de executivo, a cidade não mereceria um plano diretor um pouco mais profundo? Eu acho que no próximo período nós vamos ter que debater o novo plano diretor. Acho que nós vamos ter que debater aí, até porque as cidades elas são dinâmicas demais. Guarulhos aprovou um plano diretor, mas nós estamos aí já há 4, 5, 6 anos do plano diretor. Precisa debater. Mas eu acho que isso é importante, nós temos que fazer isso. Mas a hora que você debate o plano diretor de uma maneira geral, você dilui essas questões menores. Eu gostaria muito de debater 2 grandes eixos. Escolher uma região e aprofundar nela, nem que isso leve 1 ano, 2 anos, não tem problema, aprofundar nela, diagnosticar, fazer um debate profundo, mapear a liderança, chamar para discussão, debater saídas em uma determinada região. Não sei ainda qual, isso vai variar muito dos próprios atores envolvidos, né? E a outra questão é você debater as questões mais imediatas, mais rápidas, como segurança. Não adianta você fazer uma política pública do governo municipal, ele implementar programas se não houver um envolvimento da sociedade. Porque na campanha, todo lugar que eu ia, o pessoal dizia para mim assim, Genilda, a gente quer que você traga para cá uma base policial. Como se isso fosse a solução do problema da segurança. Não é. Então, mas como é que eu vou dizer para a pessoa que não é? É o senso comum. Então nós temos que debater para poder traçar uma política. Então, algumas temáticas, eu acho que passou da hora da Câmara fazer um amplo debate profundo. Eu acho que essa é a contribuição mais rica que um legislativo pode dar. Estamos conversando com a vereadora eleita Genilda Bernardes. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos perguntar para ela sobre saúde e transporte. Vamos perguntar isso para ela? Vamos ver qual o pensamento dela a respeito disso.
Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje conversando com Genilda Bernardes, vereadora eleita, e logo na sequência vamos conversar também com o Wilson Lourenço sobre IPTU e também sobre os problemas da cidade. Eu não ia perguntar a respeito disso para a nova vereadora, mesmo porque ela não vai votar o novo IPTU. Mas ela lembrou, Roberto, eu não vou votar, mas terei que responder muito a respeito desse IPTU. Então, vou perguntar a respeito do IPTU para a vereadora Genilda. Genilda, e essa discussão de IPTU, você já leu o projeto? Como é que você está se posicionando? Já li o projeto, já fizemos uma discussão sobre o projeto, já fiz algumas simulações em relação ao projeto que vocês colocaram, que estão colocando. Acho que a polêmica da Câmara é natural, é legítima, faz parte. Qualquer projeto desse tipo causa polêmica, causa debate, é inerente ao próprio projeto, mas a minha posição é favorável ao projeto. Vou dizer para você por quê. Porque eu tenho, é conhecida, é sabida da minha posição de corrigir desigualdades. Eu acho que tudo que é injusto, que é desigual, tem que ser corrigido. A hora que você olha, a hora que você pega e diz assim, ó, uma pessoa que tinha uma casa de 50 metros quadrados, e ela pagava IPTU referente a 50 metros, mas ela mora hoje numa casa que tem 100, 120 metros quadrados, é justo que ela pague o valor do IPTU de 50 metros quadrados? Não, não é. Porque não é justo para aquele que está lá na comunidade, que está morando no mesmo 30 metros quadrados, que não teve condições de ampliar o seu imóvel, não teve condições de fazer suas reformas, mas paga o seu IPTU legalizado. Teve uma campanha em Guarulhos para legalizar as suas áreas. Eu acho que já foi dado o sinal lá atrás de que as pessoas precisavam legalizar os seus imóveis do ponto de vista da planta genérica, da quantidade de construção. O reajuste que está na Câmara hoje não trata dessa atualização que quando o pessoal coloca, vai ter nos reinos de 200, 100, 150, estão falando da atualização cadastral. Porque do aumento do valor do metro que está lá na Câmara, esse vai até o limite de 60%. Então, esse está dado, não vai ter mais do que isso em relação a isso. Então, quando o pessoal fala, mas vai ter aumento de 200%, 300%. Bom, é que ele está fazendo a soma do atualização cadastral mais o projeto que está na Câmara. Então, o vereador hoje está votando o projeto que está na Câmara. Não adianta querer trazer a discussão da atualização cadastral, porque a atualização cadastral já foi atualizada quando? Em 2010, isso. Na lei que foi para a Câmara em 2010, lá se aprovou a atualização cadastral e a Prefeitura contratou uma empresa para regularizar, então todo mundo sabia que tinha uma empresa contratada, atualizando o cadastro, e o prefeito, é obrigação do prefeito ser justo e recolher aquilo, porque senão ele está abrindo mão de receita. E ali ele acaba batendo com a lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. Exato. Então, o que eu acho só que é confuso é que as pessoas misturam a discussão na hora que vão debater na Câmara. Então, você não sabe se está discutindo a atualização cadastral ou a planta genérica, que é o que está lá agora hoje na Câmara para ser votado. Então, há uma confusão generalizada. Aí um fala em 200, 300, 60, 80. Bom, é claro que o IPTU é a soma dos dois, mas na Câmara hoje está sendo votado apenas a atualização da planta genérica, que era um valor de até 60%. Também é o perigo do impacto no bolso do contribuinte muito grande. Talvez seja esse o grande medo de repente, a pessoa está pagando R$300 no imóvel e, de repente, isso aí pular para 900 ou 1.200. Esse é o impacto. Isso, se nós também deveríamos ter um limitador nesse ponto ou não? Olha, Roberto, eu acho assim, quando nós soltamos a campanha do imóvel legal, se eu não me engano, foi até esse nome que teve a campanha. Eu acho que sim. Se eu não me engano, um ano e meio atrás, teve a campanha do imóvel legal.
lá era a oportunidade das pessoas atualizar, porque se ela tivesse atualizado lá o seu imóvel, isso já teria sido diluído, agora teria um impacto mínimo. Por que aqui a gente está falando, por exemplo, eu vou te dar o caso da minha moradia. Eu moro no prédio. Então, provavelmente eu não vou ter recadastramento do meu imóvel, porque o prédio não tem como você fazer mais um puxar, aumentar o tamanho do teu imóvel. Então, eu vou ter uma atualização da planta genérica. Agora, eu vi simulações de muitos imóveis aí que está lá 30, 40 metros, você vai ver o imóvel está em 160 metros quadrados, 150, né? Em regiões que também já não pode ser considerado como era há anos atrás com o mesmo valor do imóvel. Porque eu sempre costumo dizer assim, ó, se considerarmos injusto a adequação do recadastramento do imóvel, então nós temos que ser justos na hora de vender nossos imóveis. Porque qual é a lógica que eu discordo, e por isso que eu defendo o projeto? Porque na hora de pagar o IPTU, eu reclamo se alguém quiser passar de 50 metros quadrados para 100 metros quadrados. Mas na hora de vender, eu não quero vender por 50 metros quadrados, eu quero vender como 100 metros quadrados. Quer dizer, então, essa coisa brasileira de achar injusto só quando é o meu bolso, mas não achar injusto quando é o bolso dos outros, também precisa mudar. O que é justo, é justo. Então, vai haver um impacto? Vai. Eu acho que vai ter problemas? Vai. Poderíamos ter feito de forma mais paulatina? Poderíamos. Acho que aí é uma decisão do executivo que eu respeito. Poderia ter feito, não sei, mas o que eu defendo assim, é o seguinte: isso não impede que eu tenha uma posição favorável. A minha posição é favorável ao projeto. Acho que o prefeito já fez os seus sinais há 1 ano e meio atrás. Ele deu a oportunidade das pessoas espontaneamente legalizar o seu imóvel. E agora tendo atrás aqueles que não legalizaram seus imóveis. Então, eu acho que não dá para dizer que foi injusto, foi de uma hora para outra, ou que está aumentando o IPTU. Está atualizando. A atualização está sendo feita. E aí não dá mais para a gente também querer vender o imóvel por 100 mil, mas querer pagar IPTU como se ele valesse 50. Isso também não é certo. Genilda, me diz o seguinte, qual é o maior problema que você vê na cidade de Guarulhos? Qual o grande desafio? Olha, o grande desafio é equilibrar essas desigualdades. Eu acho que esse é o grande desafio. A questão social. Não é o único, mas é um dos grandes desafios. É equilibrar, distribuir melhor a riqueza da cidade entre seus habitantes. Acho que esse é um dos grandes desafios. O segundo dele é a questão da mobilidade urbana. O transporte é uma questão que hoje não é uma prerrogativa só de Guarulhos, mas ele é um debate iminente e é urgente essa discussão e essa mudança na mobilidade urbana. A questão habitacional, né? Eu acho, quando eu coloco que é uma emergência a parte social da cidade, dessa distribuição de renda, porque você vai ver lá, nós temos carências habitacionais que tem que ser bem cedo investido. Acho que o Almeida, o grande mérito dele dos primeiros 4 anos foi ter investido maciçamente nesses pontos frágeis da cidade. Investiu em habitação, investiu em transporte, mas nós temos que ainda avançar muito mais ainda. Quando você pega lá na parte social, você tem o problema da habitação que tem que ter um alto investimento. Creche, nós precisamos investir em creche. Se nós queremos que as mães tenham autonomia para trabalhar, para gerar renda, ter seu sustento, você tem que dar condições para isso. Então, nós temos que investir em creche, temos que investir na parte social. Isso, para mim, é educação, mas é também social. Quando você investe nisso, você diminui as desigualdades. Transporte, nós temos que fazer... Acho que eu fui num seminário essa semana aí dos transportes. Acho que o Guarulhos está no caminho certo e tem uma bela proposta. Eu acho que nós vamos avançar muito na questão da mobilidade urbana. O que o funcionário público vai poder esperar da vereadora Genilda Bernardes? Olha, vai poder esperar, primeiro, eu acho que o primeiro ponto, pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, primeiro, meu gabinete está aberto. Ele sabe que mais do que uma vereadora, aliás, quando eu fui coordenadora, já foi assim a minha relação com os servidores. Por isso, bom apoio deles também. Ver em mim uma companheira, porque nós somos colegas de classe, pertencemos à mesma categoria, somos servidora pública, eu sou concursada tanto quanto eles, então eles vão poder ver em mim uma representante. E uma representante honesta, porque eles já sabem, e já me conhecem, que aquilo que eu penso, eu vou dizer para eles, vou debater com tranquilidade. Eu não escondo as minhas opiniões. O fato de ser servidora, de defendê-los, não quer dizer que eu vou ser um instrumento de reivindicação permanente do servidor. Isso aí, o papel é do sindicato, não é meu papel. Meu papel é defendê-los e poder acompanhar e poder estar a serviço dele para aquilo que eles precisarem. Regime único, você é a favor? Olha, eu acho que é um debate
meio complexo. Até para mim é uma crise dizer isso, porque eu sempre defendi o regime jurídico único. Sou sindicalista da categoria de servidor público e sempre briguei pelo regime jurídico único. Ainda acho que é o melhor caminho. Hoje, como gestora, ocupando o outro lado da moeda, tem algumas distorções que precisam ser corrigidas, porque também o fato de ter regime jurídico único, e dependendo de qual for esse regime jurídico, né, a não ser que ele fosse seletista, porque estatutário eu hoje já teria posição contrária, a ter o regime jurídico estatutário, único. Com relação à saúde da cidade? Saúde da cidade, eu acho que já avançou muito. Estamos investindo muito na saúde. O prefeito Almeida tem investido muito. Só essa semana tem 4 inaugurações decorrentes nessa parte da saúde. Mas nós precisamos melhorar o atendimento. Eu sempre defendo isso, porque eu andei nos bairros, participei dos bairros e acho que hoje nós não temos problema de estrutura. Mesmo que o pessoal fale que falta médico, isso vai ser eterno, esse tipo de reclamação, na minha opinião. Mas eu acho que não é esse o problema. Nós precisamos melhorar. E aí eu falo para meus companheiros servidores públicos. Nós vamos ter que investir muito na capacitação, no treinamento e no atendimento do servidor público para com os munícipes. Porque eu acho que aí é que está um pouco do problema. Assim, quem chega lá, chega doente, chega com dor, quer para agora. E nem sempre ele encontra a resposta que ele espera. E aí do lado de cá, a gente também é maltratado. Qual que é a reação natural do ser humano? É rebater. Então nós vamos ter que trabalhar um pouco essa compreensão, tanto do ponto de vista de quem atende, como também daquele que vai ser atendido lá. Ele precisa ser recebido e orientado e conscientizado de que quem está atrás do balcão também merece respeito, não tem culpa da dor dele, não tem culpa daquilo que ele está. Então, assim, a relação do atendimento, eu acho que vai ser um dos objetos de discussão e que tem que ser investimento no próximo período. Bom, te deixo 1 minuto e meio para você agradecer os votos dos seus eleitores, né? Olha, eu quero agradecer a toda a comunidade, a todos os servidores, a todos que de uma maneira geral confiaram no meu projeto, dizer que eu tenho certeza que ao final do meu mandato eu não vou ter conseguido agradar a todos, mas o meu compromisso ético, o meu compromisso com a defesa dos interesses da população, o meu compromisso com uma cidade, uma Guarulhos cada vez melhor e mais socialmente mais justa, pode ter certeza de que isso vai acontecer. Eu quero, ao longo desses 4 anos, abrir o meu mandato para qualquer um que precise, não para me tornar uma mera síndica de reivindicações isoladas, mas sim que eu possa ser um instrumento de transformação da cidade de Guarulhos. Isso eu quero me dedicar bastante. Contem comigo. Agradeço à vereadora eleita Genilda Bernardes e vamos torcer para que ela faça um bom trabalho. Ano que vem vamos convidar para ela vir aqui novamente, né? Feliz Natal para você. Para você também, para todos que estão nos assistindo agora, um Feliz Natal, um bom Ano Novo e um 2013 de muita felicidade e muito desenvolvimento nessa cidade. Vamos para um rápido intervalo e no retorno conversaremos com o Wilson Lourenço. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor. He will tell you to love evermore, but you hand it into that rat-a-tat at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you get it, work it about it, makes the world go round. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global.
Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, muito legal essa entrevista com a vereadora Genilda Bernardes, viu? E o posicionamento dela falou claramente, eu acho que é isso que precisa na cidade de Guarulhos. Quero também registrar aqui que essa semana, dessas discussões online, é muito interessante, né? Eu acabei postando uma foto, o pessoal achou que eu estava, de alguma forma, desmerecendo o trabalho que a ACE fez essa semana na Câmara. Não, longe disso. Eu só quis suscitar o debate e acabou acontecendo mesmo. Não concordo com algumas coisas, concordo com outras, por isso eu trouxe aqui uma pessoa que está debatendo muito essa questão do IPTU. IPTU não, vamos falar sério, é um reajuste da planta genérica da cidade de Guarulhos. Primeiro vamos conhecer, saber quem é nosso convidado. Boa noite, Wilson Lourenço. Boa noite, Roberto Samuel. É um prazer estar aqui falando com vocês, com seus telespectadores. Quem é o Wilson Lourenço? Olha, sou um empresário de Guarulhos, estou aqui na cidade já há quase 20 anos, um tempo bastante grande. Comecei a minha vida social na cidade, comunitária, fundando o Conseg da Vila Galvão, lidei com segurança naquela época que se matava em Guarulhos o absurdo número de 600 pessoas por ano, cerca de 60 por mês. E nós mobilizamos a comunidade da Vila Galvão, montamos o primeiro Conseg que está até hoje bem atuante na região da Vila Galvão, região do 2º Distrito Policial. Essa ideia prosperou, foi para outros municípios, foi para outras regiões da cidade de Guarulhos, Hoje temos quase que todos os distritos com o Conselho de Segurança funcionando, que é muito bom ter esse debate, ter essa discussão com a autoridade se aproximando da comunidade, que só assim que realmente os problemas acabam sendo resolvidos. Não dá para um delegado de polícia, um capitão da polícia militar ter lá uma bola de cristal, apesar de toda a tecnologia, o Infocrim, as estatísticas, é muito difícil de saber aonde que está o problema. E lá naquela época, isso foi em 96, já tinha essas reuniões que acabaram ao longo do tempo trazendo bastante benefícios para a segurança em Guarulhos e que infelizmente perdeu um pouco o passo nesses últimos 4 anos. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui via internet, ou você pode acompanhar esse programa se você não tem a net, ou um amigo seu quer assistir o programa, mas não tem a TV a cabo, aqui você pode pegar pelo www.tvcantareira.com.br. É o que está fazendo o Sérgio Teixeira, nosso amigo, e também a Esther Fonseca, nossa amiga Esther, lá do Parque Flamengo, nos acompanhando aí pela TV Cantareira. Estamos conversando com o Wilson Lourenço, ele que é um militante da cidade, da ACE, também dos Consegs. E me diz o seguinte, como é que você está vendo esse projeto do IPTU na cidade de Guarulhos, Wilson? Olha, Roberto, para mim foi uma grande surpresa, o prefeito Almeida mandar esse projeto, não é reajustando, é aumentando mesmo, o valor do IPTU, aumentando a planta genérica de valores. Por quê? Porque o reajuste ele já ocorre todos os anos. Todo ano você tem lá o reajuste da UFG, esse reajuste pela inflação, pelos cálculos que é feito aí dos índices econômicos. Então, todo ano a gente tem reajuste. Se você pegar o IPTU de 10 anos atrás e verificar o quanto ele foi reajustado ao longo dos anos, você vai perceber que tem reajuste todo ano. Agora, o que está sendo feito é uma análise da planta genérica de valores, que efetivamente não foi aumentada, não foi reavaliada nesses últimos 10 anos. A última vez foi na gestão Jovino, e aí quando o Eloy entrou, pegou aquele trabalho do Jovino, que não era um trabalho que tinha sido feito com todo o critério técnico, só quem quer saber mais a respeito, só pegar a cópia do processo administrativo, da revisão que foi feita na época do Jovino, e vai ver que muitas coisas foram decididas em cima de uma mesa, sem ir até lá o local, sem ir visitar as regiões, o que acabou causando algumas distorções. E de lá para cá não foi mais revisto isso, e agora então a empresa, a prefeitura em 2010, contratou uma empresa que fez um novo levantamento. Só que esse levantamento também não foi discutido com a sociedade, a gente não sabe se tem distorções nesse lançamento, e nós vamos saber somente quando receber o carnê em casa. Porque ninguém sabe se efetivamente a empresa fez um bom trabalho ou não. A gente acredita que sim, mas eu mesmo já consultei a lei, consultei todas aquelas planilhas, também atuo no ramo imobiliário e nós vimos já algumas distorções.
né, de bairros de periferia, né, ou bairros mais distantes, onde a gente viu que tem um reajuste muito grande, enquanto que outros bairros que a gente sabe que houve uma valorização ainda maior, que o aumento é zero. Né? Então, realmente, são algumas contradições, né, que só na hora que chegar o carnê é que a gente vai perceber isso. Por isso que a Associação Comercial já há mais de 2 semanas, assim que a gente teve ideia que o projeto já seria pautado, nós temos ido na Câmara, né, já por 2 semanas seguidas e pedindo muito uma audiência pública. Uma audiência pública, que até comentei em um outro programa da cidade, uma audiência pública onde nós iríamos ver o projeto com lupa, né? Ou seja, pegar a inscrição cadastral de cada imóvel, fazer algumas simulações para efetivamente saber o quanto que vai vir lá de aumento em reais. Porque nós estamos falando de teto de 60%, fora o reajuste da UFG, que se ficar em torno de 5%, 6%, já aumenta para 69%. Né? Porque aí é um índice sobre o outro. Então, o aumento no final é bem maior. Então, tudo isso leva a crer que, infelizmente, o contribuinte vai ter que suprir esse aumento absurdo. Vai aumentar, com certeza, a inadimplência, porque quem tinha lá um orçamento familiar que pagava lá X reais por mês, se vier um carnê com 300% de aumento, não vai conseguir pagar, vai ficar inadimplente, para depois vir uma outra anistia, um outro parcelamento, a isenção de juros e multa, como a gente já tem visto há muitos anos na cidade. Ou seja, não mudou nada em termos de operação, e eu acho que não teria nenhum problema a Prefeitura ter mandado o projeto com mais tempo para se fazer uma grande discussão, que esses valores de limite, né, que está se falando aí de 60%, que realmente sejam conferidos, porque nós já vimos esse filme, Roberto, em 2002, quando o Eloy mandou a lei e começou a chegar os carnês, e aí começaram a aparecer preto no branco, lá no carnezinho, que realmente o aumento não foi daquele, foi muito maior, né, a gente vai lembrar que a Prefeitura foi nos grandes jornais de Guarulhos, colocou lá anúncios até de meia página, de página inteira, dizendo para os contribuintes que tiveram esses aumentos, que eventualmente foram distorções do projeto, que poderiam procurar, né, a Prefeitura, o Fácil, para revisar os valores. Você acredita que isso pode acontecer de novo? É impossível, Roberto, porque não existe técnico suficiente para fazer a revisão. Como não foi feito naquela vez, todo mundo que não pagou não teve revisão e acabou tendo que, ao longo desses 10 anos, de algum momento, se precisou pagar, teve que parcelar, ou ficou com a sua dívida na dívida ativa e agora está muito preocupado com isso. Bom, estamos conversando com o Wilson Lourenço, ele que foi presidente da ACE, tem um grande envolvimento com a questão da segurança da cidade de Guarulhos, mas hoje nós trouxemos ele especificamente para tratar dessa questão do IPTU aqui da cidade de Guarulhos. Gostaria que você desse um exemplo de um imóvel, por exemplo, ou de uma rua, em que você achou que o aumento efetivamente vai ser muito além desses 60%. Eu vou contar, eu tenho um caso que é o Jardim Bondança, um bairro ali perto do Jardim São João, onde lá o IPTU tinha um determinado valor, se não me engano 36 UFGs por metro quadrado, aumentou para 66, só que a hora que você vai calcular, né, porque é um bairro que efetivamente teve melhorias, então esse bairro especificamente teve mudança de enquadramento e o aumento vai ser de 160%. Agora, o bairro valorizou? Valorizou. O bairro está melhor? Está melhor. Agora, será que o contribuinte consegue arcar com 160% de aumento? E o Jardim Bondança não é um bairro considerado de classe A, são de trabalhadores, isso? Hoje mesmo, trabalhadores mais humildes, que ganham um pouco menor. Hoje mesmo, na Folha Metropolitana, nós vimos que na Rua Dom Pedro o aumento é de 8%. 8% da majoração da planta genérica, mais os 6%, né, do valor da UFG. Então, vai dar ali um pouco, quase em torno de, 13%, 14%. Agora, será que esse comerciante, né, vai conseguir, né, um IPTU que já é caro, suportar mais 15%? Será que nós não vamos, ao longo dos anos, essa é uma discussão que nós temos tido muito lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, sobre a situação do centro, será que esses comerciantes, ao longo dos anos, se o centro começar a ser atrativo, será que nós não vamos ter que perder empresas do centro, ficar um centro abandonado, como nós já temos ali alguns imóveis na 7 de setembro, um lugar super valorizado em Guarulhos, que os prédios estão fechados. Né? Por quê? Será que não aluga? Porque o IPTU é caro? Porque o aluguel é caro? Ou seja, o que será que acontece? Né? E aí vamos ter que fazer daqui a alguns anos o que fez em São Paulo, né? Incentivar a ocupação do centro da cidade. Mas veja bem, Wilson, vamos fazer uma outra parte, por exemplo. O Parque Micael, ali o centro comercial, nos últimos 13 anos, valorizou demais, cresceu demais, para quem conhece a região do Parque Micael. Vamos para o outro lado da cidade, ali no Jardim Jurema, né? A região do Jurema ali,
O comércio também valorizou muito, porque ficou realmente muito bonito nos últimos 13 anos. Houve investimentos municipais ali. Não é natural que também aumente de forma dramática esse preço, já que valorizou muito o comércio? Roberto, um dos atributos de valor de um imóvel é quanto que ele paga de IPTU. Se o IPTU é baixo, o imóvel vale mais, tanto para locação como para venda, porque o IPTU é baixo. Então, o Juscelino Kubitschek, a região do Jurema, como você falou, a região ali do Pimentas, valorizou muito, valorizou muito. Agora, aqueles comerciantes que foram pequenos, que sofreram todos esses anos onde o bairro não tinha transporte, não tinha terminal, não tinha asfalto, não tinha ônibus, não tinha nada. Ou seja, o comerciante comprou lá o seu ponto comercial lá atrás, quando ele poderia montar lá uma loja de calçados, um bazar, uma papelaria, né, uma loja de vestuário, né? E agora que valorizou, a renda dele também aumentou, com certeza. Agora, será que ele vai conseguir sobreviver a esse absurdo aumento de, sei lá, 200%, 300%? Será que ele não vai ter que vender de novo esse ponto comercial para uma grande rede, para ele ir lá para Arujá, para Itaquá, para outros municípios, porque ele não aguenta mais ficar em Guarulhos? E é isso que eu escutei um vereador falando na tribuna da Câmara, mas agora todos os bairros têm, né, rede de água, tem asfalto, tem isso e aquilo. Então quer dizer que aquele morador que tem lá a sua economia já limitada, né, que tem lá uma situação que ele não tem, né, grandes outras fontes de renda. Será que então ele vai ter que vender a sua casa e mudar para um bairro que não tenha toda aquela infraestrutura? Essa é a discussão, porque é um aumento brutal de uma hora para outra. Não é um aumento escalonado, olha, vai aumentar 5% esse ano, como se faz com o aumento do salário dos trabalhadores, né? Os trabalhadores fazem isso, ou seja, aumenta 2% esse ano, 5% o outro, mais 5% o outro, e assim vai. Né? As pessoas vão se preparando, vão sabendo de onde vão tirar isso daí. Né? E outra coisa, né, Roberto, que é fundamental a discussão, o Brasil está baixando os seus tributos. A carga tributária é 35%. Não dá mais para aumentar nenhum tributo, não importa se é o pedágio, se é o IPVA, se é o IPTU, se é o ISS, todo mundo, a própria presidente Dilma está falando de reduzir tributo. E aqui em Guarulhos a gente fala em aumentar. É um contrassenso muito grande. Estamos conversando com Wilson Lourenço, comerciante aqui da cidade de Guarulhos, ex-presidente da SE. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos perguntar mais um pouquinho, para ele explicar um pouquinho mais sobre esse IPTU. Você vai pagar mais? Você vai pagar menos? Ele está nos explicando. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em sequência.
Programa Tribuna Livre, hoje recebendo aqui o nosso amigo militante aqui de segurança da ACE, o Wilson Lourenço. O Wilson, nós estamos falando sobre muito impostos, né? E muitas vezes as pessoas pagam os impostos e às vezes não é gasto da mesma forma que a gente gostaria, né? Estávamos falando aqui nos bastidores a respeito das câmeras, né? Bom, antes disso nós estávamos falando sobre essa questão dos impostos no Brasil. É muita coisa. Existe inclusive um impostômetro ali na região central da cidade, Rua Boa Vista, em que ultrapassou há muito tempo R$1 bilhão, aí, 1 trilhão. Já passou. 1 trilhão de reais. Na verdade já passou 1 trilhão e 400 milhões, né? Inclusive eu estive lá na segunda-feira, numa reunião na Associação Comercial de São Paulo, e já estava registrando lá 1 trilhão e 400 bilhões, né? E é um número que não para de crescer, e mesmo com esse PIBinho, né, que nós estamos falando esse ano, cerca de crescimento de 1%, a arrecadação continua crescendo, Roberto, que é uma coisa incrível, né? Por quê? Porque cada vez mais a Receita Federal, os estados e os municípios estão apertando a fiscalização, o que é muito correto, né? Na minha atividade empresarial, se eu não recolho os tributos, né, e vou concorrer com uma outra que recolhe, isso é uma concorrência desleal. Então, o importante é que todo mundo pague, todo mundo recolha seus impostos, mas que sejam impostos justos, alíquotas pequenas, para que todo mundo possa pagar e arrecadar mais. E o que a gente acha incrível é que mesmo com esse aperfeiçoamento da arrecadação, cada vez mais a Receita e a Fazenda do Estado conseguindo aprimorar as suas maneiras de fiscalização, acaba fazendo com que, infelizmente, nem o governo do Estado, nem o governo federal diminuam as alíquotas dos impostos. Com relação ao governo do Estado, a gente sequer tem conseguido ampliar o tempo para o recolhimento. Hoje, quando você vende uma mercadoria no supermercado, ou quando você vende numa loja de imóveis, né, qualquer mercadoria que se comercialize hoje, você paga o tributo num curto espaço de tempo, cerca de 30 a 45 dias no máximo, enquanto que o comerciante vai receber isso parcelado às vezes em 12 pagamentos. E se tiver inadimplência, o imposto já foi até pago. Então isso não é justo, é uma reivindicação que a Associação Comercial de São Paulo tem levado ao governador do Estado, que pelo menos faça com que o prazo para o recolhimento dos tributos seja aumentado, e não precisa aumentar de uma vez não, aumenta um dia por mês, né? Aí daqui, quem sabe, 24 meses, nós vamos ter 24 dias a mais para pagar, daqui 30 meses, 30 dias a mais para pagar, né? Uma coisa gradual que não vai onerar as receitas do Estado de São Paulo, mas que vai dar um fôlego e vai fazer com que o comerciante tenha mais capital de giro para investir cada vez mais no seu negócio. Então o impostômetro está lá girando, né, na Rua Boa Vista, uma ferramenta muito importante, e nós vamos lançar a partir do ano que vem o gastômetro, que vai ser um instrumento também na internet, onde você vai poder saber tudo o que se gasta em todas as prefeituras, governos estaduais e federal. Se você quiser saber o quanto que lá no gabinete do prefeito está se gastando com determinado produto, o gastômetro vai poder permitir fazer essa consulta. E você está falando também sobre cada produto ter a especificado ali quanto tem de imposto, né? Isso foi uma outra vitória, um projeto de lei que o então presidente da Associação Comercial, Guilherme Felipe Domingos, levou junto com 1,5 milhão de assinaturas até o Congresso Nacional, e nós conseguimos aprovar essa legislação que diz que a partir daqui 6 meses já foi aprovado, foi sancionada pela presidente Dilma. Daqui 6 meses já estará em vigor essa lei. Todo produto que for consumido, vai no posto de gasolina, abastecer o seu carro, você vai conseguir ver, coloquei R$100 de gasolina, e você vai saber quanto que daqueles R$100 é o imposto que está ali embutido, porque hoje nós não sabemos. Rapidamente me diz o seguinte, sobre câmeras, essas câmeras são muito caras, é possível os empresários fazer uma parceria com a prefeitura, para que também cada um doe uma câmera e depois faz uma grande central? Olha, é possível esse tipo de pensamento ou não? Roberto, infelizmente nos últimos 4 anos, a articulação que havia da população, da sociedade, em cima dos conselhos, em cima dessa junção próximo do poder público, acabou se perdendo por uma série de motivos, e principalmente a falta de vontade, né, de quem estava à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública de querer levar esse projeto à frente. Eu acho que é muito viável. Hoje uma câmera deve custar, com todos os seus equipamentos, cerca de R$1.000, R$1.500 no máximo, se for uma câmera com IP, né, que é aquela que você já liga na internet direto. O custo não é muito caro, agora tem que ter vontade. Ninguém vai querer investir para não ver o resultado, né? A gente vai querer investir na frente do comércio com uma câmera que possa ser vista por uma central da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, desde que a hora que estiver ocorrendo um fato, a polícia chegue rapidamente. Bom,
o programa foi muito rápido, estamos nos 2 minutos finais, o Wilson. Acho que é interessante você também convidar a população para amanhã estar na Câmara, né? Câmara que amanhã discute a aprovação do IPTU. Na verdade, Roberto, eu queria fazer um apelo à população, aos contribuintes, né? Não vamos esperar chegar o carnê em janeiro de 2013 para chorar e falar, poxa, aumentou meu IPTU, não vou conseguir pagar, deixa eu ir lá brigar, ou seja, não resolve. Depois que a lei estiver aprovada, o lançamento vai ser feito e não tem como voltar atrás, a não ser que se faça uma outra lei para 2014, o que a gente acha que é muito difícil. Então, a minha sugestão é que amanhã, logo cedo, procure o seu vereador, procure o amigo do seu vereador, faça um contato telefônico, ligue na Câmara, sempre tem alguém que tem o celular de um vereador, ligue e fale, olha, eu sou contra esse aumento, estou sabendo que vai ter um aumento muito grande, eu não acho justo, ou seja, se manifeste a respeito desse tributo, né? Como falou a vereadora Genilda, né? Mas não é bem assim e tal, então se não é bem assim, liga para o seu vereador e fala para ele te explicar como é que vai ser o aumento, para evitar de quando você receber o carnê e ver que na verdade não foi limitado a 60, na verdade é um aumento muito maior. E tomara que amanhã os vereadores, né, que vão votar esse projeto de lei tenham a sensibilidade de colocar um limite bem pequenininho, porque a cidade precisa arrecadar, precisa sim. A gente quer que a cidade cresça, que a gente tenha cada vez mais investimentos do poder público, mas eu não vi nenhum vereador, nem o prefeito, ninguém se manifestar a respeito de 1 centavo de economia em 2013. Só se fala em gastar, economizar, juntar secretaria, cortar comissionado, isso não se fala, parece que é um assunto proibido no Executivo e na Câmara Municipal. Me disse, muita gente acha que depois de votar a pessoa pode voltar lá atrás, o prefeito pode reduzir, é possível? Pode ter possível. Se ele mandar um outro projeto, né, mas só vai ter validade para 2014. O lançamento está feito. Quer dizer que se votou, se aprovou, vai ter que pagar em 2013. Sim, porque a lei tributária ela tem aquele princípio, né, da anualidade que ele não pode, no meio do exercício, mudar. Né? Um orçamento está sendo aprovado, inclusive, né? Provavelmente com base até nesses aumentos que são previstos. Quer dizer que se votou amanhã não tem mais choro. Não tem mais choro. Então, se você está preocupado com isso, vá até a Câmara Municipal, que ela fica na rua João Gonçalves, né? Ali em frente à Câmara Municipal de Guarulhos. Né? Às 14 horas, né, Roberto? Às 14 horas. É a entrada, você não paga nada, vá lá e você fale, se manifeste a favor ou contra, mas se manifeste. Quero agradecer ao Wilson, que gentilmente não aceitou o nosso convite para vir falar. Aliás, conversei com ele hoje à tarde. Né? Ele muito gentilmente veio falar um pouquinho sobre o IPTU para que você ficasse sabendo exatamente o que está sendo decidido nesse momento na Câmara Municipal de Guarulhos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos semana que vem com mais 2 convidados, sempre falando sobre a cidade, o que é importante na sua vida e o que é importante para todo o município. Muito obrigado e até a próxima semana.